O ser humano é o ser humano, mesmo Deus sendo Deus. Isso não significa que Deus esteja inferiorizado pelos seres humanos que Ele criou. Significa que Ele é o Deus Todo-Poderoso que tem um compromisso de dialogar com esses seres inteligentes e autoconscientes que Ele criou. E de qualquer maneira, Deus tem a determinação de se revelar à humanidade. Quando Ele se revela ao povo de Israel, quando Ele dá um território para este povo, quando Ele fala de maneira sobrenatural a esse povo, Ele está dizendo para os outros povos que todo aquele que invocar o seu nome o encontrará, porque Ele é real, Ele existe. Por outro lado, a gente vai aprendendo na historiografia de Israel, a gente vai aprendendo que os seres humanos eles constroem situações elegantes, imponentes, maravilhosas, que impressionam a si mesmos, nos impressionam, né, nós como humanos, mas são situações e são objetos para esconder a nossa mediocridade, o fato de que a gente não está a fim de consultar ao Senhor. E o que eu quero te convocar é que você leve a sério a voz do Senhor na sua vida. Se Deus resolveu falar com você, igual Ele tem falado com este povo, aqui nos nossos estudos isso fica muito claro, você precisa levar a sério a voz do Senhor para que você não venha disfarçar a sua falta de compromisso com monumentos, com construções, com mediocridades mil. Quem não recebeu a luz do Senhor já está perdoado. Mas quem recebeu, Deus dialoga, Deus recebe as nossas mediocridades, mas as nossas omissões acabam pesando contra nós mesmos. Essa visão traumática que o povo de Deus fica muito próximo de Deus e acaba tendo uma visão traumática, né, sobre o Senhor. Quer dizer, Deus se revela para a gente, Ele está no meio, Ele está nos dando nutrição, Ele está nos dando providência, está nos dando condições financeiras, está nos livrando de vírus. Mas quanto mais Ele se revela em amor, em acolhimento, mais a gente começa a adquirir uma visão traumática. Ai, porque se eu não fizer assim, Deus vai fazer isso? E eles revelam de onde vem o trauma deles, né? Eles não se lembram, as tribos de cá, falando para as 2,5 tribos de lá. Vocês não se lembram do que aconteceu em Peor? Que Deus colocou uma praga sobre nós e essa praga até hoje a gente tem consequências dela? Né? Que foi o caso lá que o Balaão promoveu um carnavalzinho, já que ele não pôde profetizar contra Israel, e promoveu um carnaval e Israel caiu literalmente de boca na abominação. Aí, para livrar a alma deles, houve uma praga que cessou, mas eles, pelo que estavam dizendo, algumas pessoas ainda sofriam as consequências daquela praga. Né? Aí o que acontece? O ser humano arruma uma encrenca, o ser humano faz meleca, o ser humano faz porcaria, e ele começa a colher as consequências disso, mas Deus é que vira o culpado. Que é o que a gente faz, né? Adão e a Eva não confiaram em Deus, como todos nós ainda hoje não confiamos, e aí a gente sofre as consequências. Ah, mas por que Deus está me castigando pelo que fizeram comigo lá atrás? Não. É porque o engano prevalece, o engano continua, nós somos por engano. Como diria o apóstolo Paulo, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. É isso, o ser humano é mentiroso, o ser humano mente para si. O ser humano até erige altar para despistar a sua desconfiança de Deus. Daqui a pouco eu vou dizer qual seria uma solução melhor do que construir esse memorial. Mas aí eles se lembram do caso de Peor e se lembram do caso de Acã, que foi aquele menininho, tá aí num dos vídeos da playlist sobre Josué, aquele rapazinho que olhou assim, eu quero uma capa babilônica para mim, umas pratinhas aqui, uns ourinhos, o que tem? Sou só eu? E aí Israel todo perdeu uma guerra em Ai, e eles entendem o seguinte, Deus fez isso conosco. Deus não fez isso conosco. Nós é que fazemos as nossas porcarias. O que Deus faz é nos proteger em meio a elas. Agora, a vida é para ser vivida, o que a gente faz tem consequências, com um portento. Todo que clamar o nome do Senhor será salvo. Essas pessoas ficaram com trauma de Deus, então elas não clamam a Deus, elas vão seguindo com traumas. Isso é um problema realmente individual. Eu que estou falando aqui com você, por exemplo, nem sei se eu consigo traduzir esse amor de Deus que eu sei e vivencio. Eu não sei se eu consigo traduzir isso para os meus próprios filhos e filhas.
porque é um problema individual, é uma leitura que o ser humano faz, porque o ser humano tem mais do que essa divisão do Jordão nos territórios de Israel, o ser humano tem uma divisão entre Deus e o seu ego, é um problema sério. Então eles lembram disso, a gente veio aqui então bater em vocês para que Deus não nos massacre de novo, em outras palavras é o que eles estavam dizendo. Aí eles explicam, né, que aquilo era um memorial, que eles não iriam cultuar, mas seja esse medo traumático de Deus, seja medo traumático de construir um altar que as outras tribos tinham, as 9 tribos e meia e as 2 tribos e meia, era um trauma fruto da confiança em Deus. Porque desde sempre, desde os tempos de Adão, dos tempos de Noé, dos tempos de Moisés, todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. A gente vê isso pela história de Raabe, a gente vê isso por aquele misto de gente que atravessou com o povo o Mar Vermelho. A gente vai vendo isso. A fé daqueles que não receberam de imediato a luz e a falta de fé daqueles que receberam toda a luz e o seu conforto. E ela se repete aqui. Então, a resposta, a reação deles a esse altar, de todo o povo de Israel, seja os que fizeram o altar, seja os que ficaram com medo de Deus vir se vingar, é uma resposta bonita. Deram-se por satisfeito, mas esse deram-se por satisfeito nos revela um problema antigo e eterno e até arquetípico dos seres humanos, especialmente daqueles que receberam a revelação do Senhor. Este trechinho que você acabou de assistir, ele faz parte de uma reflexão muito mais ampla. E aí eu sugiro que você vá aí na descrição deste vídeo, lá tem o link da mensagem completa, da reflexão completa, para você se aprofundar nesse assunto que você acabou de ver. Se você quiser acrescentar algo, falar comigo, vá às minhas redes privadas, eu estou no Instagram, no Facebook, no Twitter, a gente pode conversar por lá. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado!